Bem, pessoal, nessa segunda aula eu vou comentar um pouco com vocês sobre como funciona um computador, basicamente sobre a arquitetura de von Neumann. John von Neumann, ele foi um matemático húngaro naturalizado americano, ele tem várias contribuições em várias áreas, eu não vou mencionar essas contribuições agora, nós vamos focar basicamente na arquitetura que ele propõe para a construção de computadores. Ele é considerado um dos mais importantes matemáticos do século XX. A arquitetura dele é caracterizada essencialmente pela possibilidade de programas armazenarem na mesma região, no mesmo espaço de memória, tanto os dados quanto os próprios programas. Essa arquitetura ela tem algumas partes, digamos assim, algumas unidades, sendo elas a de memória principal, a de processamento, que contém a unidade de controle, a de lógica aritmética e os registradores. Além disso, há um outro componente chamado de portas de entrada e saída, que permite a conexão com outros dispositivos externos ao computador. Aqui há um diagrama para melhor compreensão da arquitetura de von Neumann, onde a unidade de processamento ou CPU é essa unidade central, e ela é composta pela unidade de controle. A tarefa principal da unidade de controle é dizer o que vai ser feito pela máquina. Basicamente, quando nós definimos uma instrução que a máquina deve executar, é essa unidade que orquestra, que gerencia junto com as demais o que deve ser feito. Ela que diz, por exemplo, que tipo de operação será executada por todas as demais ou por todos esses outros componentes. A unidade de lógica aritmética, que faz operações aritméticas e lógicas básicas, tá? Operações como AND, OR, soma, subtração, multiplicação e por aí vai. Aqui nós temos os registradores. Os registradores são memórias internas ao processador e que são de acesso muito rápido. Elas são as memórias de acesso mais rápido dentro de toda a arquitetura de von Neumann. E essa unidade, chamada unidade de processamento ou CPU, ela tem que comunicar tanto com a memória, que é esse cara do lado esquerdo, quanto com as portas de entrada e saída, que é esse outro cara do lado direito. Como que ela faz a comunicação? Via 3 barramentos. Então, o barramento de endereço, o barramento de controle e o barramento de dados. Para que serve o barramento de endereço? Para exatamente endereçar a memória principal, a memória RAM, que eu vou chamar de memória RAM por enquanto. Por exemplo, eu quero acessar o primeiro de todos os endereços, que é esse endereço desta palavra de memória ou desta região de memória aqui. E essa região aqui, ela tem, por exemplo, endereço 0. Então sempre se começa em 0, depois endereço 1 para esse outro, 2 e por aí vai. Então, via barramento de endereço, a CPU fala, olha, quero acessar o endereço número 5, 6, 7 ou 0. Via barramento de controle, a CPU vai dizer o que deve ser feito naquela região de memória. Se deve ser feita, por exemplo, uma leitura ou uma escrita. Ou eu quero ler os dados que estão nesse endereço 0 e trazer para dentro da CPU, ou escrever no endereço 0, por exemplo. E via barramento de dados, esses dados, ou a escrita ou a leitura, os dados de escrita e leitura são trafegados. Por exemplo, se eu quero escrever, o que vai acontecer? Eu vou informar qual é o endereço que eu quero escrever, endereço 0, por exemplo. Vou informar via barramento de controle que é uma escrita que vai ocorrer aqui. E os dados saem da CPU via barramento de dados, vão para a memória e aí são escritos aqui. E se eles forem lidos, o que vai acontecer? Eles saem dessa região, quer dizer, eles são recuperados dessa região de memória, trafegam via barramento de dados até chegar na CPU, via um caminho oposto. Por isso que esse barramento de dados tem seta para os dois lados. O barramento de endereço seta só para o lado da CPU, da memória, porque a CPU que vai dizer qual é a região de memória que ela quer acessar, e de controle é a mesma coisa. A CPU controla a memória e não o contrário. Tudo bem? As portas de entrada e saída têm um papel muito parecido, só que elas servem essencialmente para que dispositivos externos conversem com a máquina, ou com a CPU essencialmente. Mouse, teclado e HD, por exemplo. Quando eu tenho um mouse, um teclado e um HD, eu tenho, na verdade, uma conexão que é feita com essas portas de entrada e saída, e essa entrada e saída,
E aí, quando o mouse, por exemplo, é movimentado, o que vai acontecer? A CPU, ela diz, olha, eu quero saber o que o mouse está fazendo, então via barramento de endereço. Ela vai endereçar, por exemplo, 0, 1, 2, ela vai dizer, olha, quero saber o que o endereço 2 está produzindo ao movimentar o mouse. O barramento de controle vai dizer que é uma leitura que vai ser feita, e essa leitura dos dados de movimento do mouse são encaminhadas via barramento de dados até chegar na CPU. A mesma coisa é feita via teclado. O HD antigamente tinha o mesmo processo. De um tempo para cá, o que aconteceu? Foi adicionada digamos assim, uma unidade chamada de Direct Memory Access, DMA, ao HD, onde ele pode fazer uma transmissão de dados diretamente para a memória, sem ter que encaminhar para a CPU e da CPU encaminhar para a memória, porque isso leva muito tempo. Mas nesse momento eu não estou muito preocupado com isso, vocês vão ver isso em organização de computadores, que é uma outra disciplina. Mas vale a pena ter essa noção inicial do que é uma máquina. Vejam o seguinte, essencialmente o que vai acontecer durante toda essa disciplina é que nós teremos programas que foram criados e armazenados na forma de arquivos aqui no HD. Eles devem ser carregados via barramento de dados até a memória principal. Lógico que as nossas máquinas não fazem mais esse caminho via CPU, elas fazem um caminho direto do HD para a memória principal, e esse programa ele é carregado aqui nessa memória principal. Então uma região da memória principal vai ser reservada para o teu programa. O que tem lá dentro? Essencialmente duas coisas. Então lá dentro vai haver o código binário do seu programa, ou seja, o código de máquina, tá? E vai haver, além disso, uma região de memória especial que a gente chama de memória pilha, ou, como eu vou usar muito com vocês, memória stack. Essa memória pilha é uma memória de tamanho limitado. Então, o computador, o sistema operacional, ele vai, por exemplo, seja Linux, seja Windows, seja o que seja, ele vai te entregar uma quantidade de memória para essa pilha, que é uma quantidade limitada. Então você sabe que você não pode usá-la demais, não há como. E o seu código binário vai ser carregado também nessa região. O que vai acontecer? O teu código binário, que é o que basicamente manda a unidade de controle realizar operações na arquitetura de von Neumann, ele está armazenado aqui na memória principal. E os dados mais básicos da sua aplicação também estão armazenados aqui na memória principal, numa regiãozinha que a gente costuma chamar de memória stack, memória pilha. Mas é a mesma memória, só que é uma região diferente. Então, por exemplo, tem 3 elementos desse para a região de código e mais 5 para a memória stack. Eles estão todos aqui na memória principal. Lembre-se que uma característica, vou até voltar aqui para vocês, uma das características principais da arquitetura de von Neumann é que os programas estão no mesmo espaço de memória em que os dados são armazenados. Então, na verdade, você tem uma região aqui na memória principal para o código, uma região, código binário, uma região para a memória pilha que eu mencionei para vocês. Tem outra memória aí, muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco, mas por enquanto ficaremos com esses caras. Tá? Alguns conceitos muito básicos. O primeiro conceito é o que é bit. Bit, basicamente, é o menor pedaço de informação que nós temos. Então, um bit ele pode assumir o valor 0 ou o valor 1. Tudo bem? Qual a importância do bit? Todas as vezes que eu penso na arquitetura de von Neumann, esse barramento de endereços aqui, na verdade, ele é um conjunto de fios. Pensemos assim que é mais fácil para imaginar. Imagina que eu tenha 8 fios aqui. Cada fio desse pode ter uma carga, digamos, uma carga elétrica, uma voltagem, que ou ela diz para mim que o que está sendo encaminhado da CPU, por exemplo, para a memória é uma carga que indica 0 ou aquela carga indica 1. Então, suponha que eu tenha 8 linhas aqui, a gente chama de linhas também, tá? Linhas ou fios aqui no barramento de endereço. Então, se eu tiver 8, eu vou ter algo assim. Imagina, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia encaminhar, por exemplo, esse número binário para lá, por exemplo, da CPU para a memória principal. O que ele vai indicar para mim se eu encaminhá-lo via barramento de endereço? Qual é o endereço que eu desejo acessar? Então você quer dizer que esse conjunto de bits ele poderia indicar para mim um endereço? Sim.
Ah, mas por que se usa essa notação, chamada notação binária? Porque toda a microeletrônica ela se torna mais simples se cada fiozinho desse puder passar apenas 2 voltagens. Há máquinas aí na literatura, se vocês procurarem um pouco mais, que elas são decimais. Então, ao invés de eu, por exemplo, poder encaminhar o 0 ou 1 para cada bit desse, eu poderia encaminhar um valor entre 0 e 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um inteiro entre 0 e 9. O problema é que essas arquiteturas se tornam muito mais complexas de serem construídas. Imagina o seguinte, se naquele fio eu tiver que não apenas separar o 0 do 1, mas separar, na verdade, o 0 do 1, do 2 até o 9, eu teria que ter uma eletrônica muito mais avançada para ser capaz de discretizar essas diferentes voltagens. E tem um outro problema. Qualquer pequena variação do meio, então eu estou num ambiente muito quente, num ambiente muito frio, num ambiente, enfim, há variações de voltagem nesses fiozinhos. E essas variações podem fazer com que eventualmente um 0 vire 1 ou um 1 vire um 0 por conta de uma variação. Tudo bem, pessoal. Variação, por exemplo, de interferência de outro equipamento em cima da máquina e tudo mais. O barramento de controle ele também tem um monte desses fiozinhos, e o barramento de dados também. Então imagine o seguinte, quanto mais fiozinhos houverem aqui no barramento de endereço, fica natural pensar que eu consigo endereçar mais elementos dessa memória principal, o que é correto. Quanto mais fiozinhos eu tiver no barramento de controle, mais operações eu consigo exercer sobre a memória principal e sobre as portas de entrada e saída. Porque o barramento de controle que diz que tipo de operação que eu vou realizar. Se eu puder fazer só uma leitura, uma escrita, pensem, apenas um fiozinho aqui seria suficiente. Se eu digo que é 0, que é 1, 0 é escrita, 1 é leitura, e é isso que vai ocorrer na memória principal. Mas hoje você tem operações muito mais avançadas do que essas. E o barramento de dados é a mesma coisa. Imagina que eu tenho um barramento de dados que tem 8 fiozinhos. Eu posso trafegar 8 bits da CPU para a memória e vice-versa. Se eu tiver 16, eu posso trafegar muito mais. E por aí vai, pessoal. Basicamente é isso que caracterizam as máquinas atuais. Tá? O que é um byte? O byte é o aglomerado de 8 bits, então. Então aqui eu tenho 8 bits, 4 mais 4. Esses 8 bits aqui compõem o que a gente chama de um byte. 2 bytes, então, teriam 16 bits e por aí vai, pessoal. Por que computadores utilizam unidade binária e não decimal ou octal? Já comentei com vocês um pouco, porque a microeletrônica seria muito mais complexa para isso. E haveria interferências de outros equipamentos, da rede elétrica e por aí vai. Como que eu faço a conversão de decimal para binário e vice-versa? Essa conversão ela é um tanto trivial, tá? Imagina que eu tenho um número aqui, por exemplo, o 16. Como é que eu vou fazer essa conversão? Eu vou começar dividindo ele por 2. Eu vou abrir até um editor aqui. 16. E aí eu divido por 2. O resultado é 8. E aliás, eu vou começar pelo 15, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil aqui. 7 vezes 2, 14. Para 15 resta 1. Então eu vou anotar o resto aqui com vocês. No meu próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 7 e vou dividir por 2. O resultado, 3 vezes 2, 6. Resto, para 7 resta 1. Agora eu vou pegar esse 3 e vou dividi-lo por 2. O resultado é 1. E o resto também é 1. Qual é o número que eu formei aqui? Eu vou formar o número sempre dessa forma, pessoal. Eu peguei o decimal e dividi por 2. Eu estou convertendo da base decimal para a base binária, que é a base binária porque ela assume valor 0 ou 1. O número formado ele vem do final para o começo. Então ele é este quociente, 1. Vou anotar aqui para vocês. Este resto, 1. Este resto, 1. E este resto, 1. Vou pegar um outro número para vocês. Vou pegar o 14, por exemplo. Divido por 2. 7. Resto, 0. Agora eu pego 7 e divido por 2. Aqui a gente já sabe, né? 3. O resto é 1. Eu ainda pego esse 3, divido por 2. Quociente 1, resto 1. Qual o número formado aqui do final para o começo? 1. O último quociente, né? Agora o resto. Esse resto
e esse resto aqui. Então o número é 1110. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o endereço de memória 15 em decimal, eu vou, na verdade, encaminhar via barramento de endereço 1111. Ah, mas e se o barramento de endereço tiver, por exemplo, 8 bits? Aí eu vou encaminhar os bits mais significativos valendo 0, os 4 primeiros, e os outros 4, 1. Ah, e se o meu barramento de endereços, ele tem, então, 16 bits? Então eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 0. Ou seja, a parte menos significativa do número recebe o endereço e o restante eu preencho com zeros. E aí eu estou dizendo qual é a região de memória, qual é a palavra de memória. Esse é um termo mais comum. Vocês vão encontrar muitos livros aí de computação chamando de palavra, em inglês word, para indicar essa região de memória. Então essa conversão básica de decimal para binário. Tudo bem. Eu vou primeiro mencionar essa conversão, que ela é a mais importante nesse momento. Tem como fazer a conversão contrária, binário para decimal, mas isso não importa muito agora. Vou falar um pouquinho para vocês sobre processadores históricos. Aí. O 8086, que foi um dos primeiros processadores feitos pela Intel, que tinha 20 bits de barramento de endereço, 8 bits de barramento de dados e 8 bits nos registradores internos da CPU. O que significa isso? Se eu tenho 20 bits no barramento de endereço, eu consigo formar números com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então eu tenho 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 e 20. Ou seja, eu consigo formar endereços que saiam desse número até este número binário aqui. Opa, beleza. Então esse é um endereço 0 de memória, e este é qual endereço? Já vamos aprender a fazer conversão de binário para decimal. Esse endereço basicamente é o seguinte, olha só, uma vez, então, a conversão eu vou fazer exatamente assim, ó, vou pegar desse dígito menos significativo e vou fazer ele vezes 2 elevado a 0, mais esse dígito aqui, que é o seguinte, 1 vezes 2 elevado à primeira, e aí vai embora, até 1, que é o valor desse último bit aqui, ó, isso mais significativo, vezes 2 elevado a 19. Repara que eu saí do 0 e fui até o 19. Tudo bem. Eu vou abrir aqui um R, que é uma linguagem muito simples, só para a gente fazer esse cálculo, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a primeira, mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta, 2 elevado a quinta. Repara que eu não preciso 1 vezes, porque, enfim, não há necessidade, porque eu posso só considerar a potência. Elevado a sexta, 2 elevado a sétima, 2 elevado a oitava. Na verdade tem um jeito mais fácil que esse, tá? Eu posso fazer aqui no R. Gera para mim valores entre 0 e 19. Pego 2 e eleva a cada um desses caras. Ó. Eleva 2 elevado a 0 até 2 elevado a 19. E soma para mim todo mundo. Aí fica muito mais fácil. Olha só qual é o endereço da última região de memória. Então eu consigo ter desde o endereço de memória 0 até o endereço, vou botar os pontos aqui, 1.048.575. Dá para notar também que se eu elevar 2 elevado a 20 e não a 19, eu tenho também esse valor de maneira um pouco mais rápida, tá? Então, se eu tenho 20 linhas ou 20 fiozinhos no barramento de endereço, eu consigo endereçar essa quantidade de palavras de memória. Olha só, a quantidade de palavras que eu consigo endereçar é igual a essa daqui. Repare que a primeira é a 0, a última é a 575. Se eu somo a 575 com essa aqui, que é a 0, dá 576, que é exatamente a quantidade de palavras que eu posso endereçar nessa memória principal. Repare que quando eu vou para uma máquina seguinte, que surgiu
anos depois do 8086, feita pela Intel, que é o 286, o 80286, ele tem 24 bits no barramento de endereço, então ele consegue endereçar mais memória RAM. O 386SX também 24, o 486 32, o Intel Core i7 hoje em dia tem tipicamente 46, alguns têm 48 bits. Então eu consigo endereçar muito mais memória, tudo bem? Muito mais memória aqui. O barramento de dados é a mesma coisa. Antes eu conseguia trafegar só 8 bits da memória RAM para o processador e o processador para a memória RAM. Hoje eu consigo trafegar 64. Então quando você ouve alguém falar que sua máquina tem 64 bits, significa barramento de dados, pessoal. Significa que ela trafega 64 bits da memória para a CPU e da CPU para a memória. Isso de uma vez só. Tá? Posso trafegar 40 grupos de 64 bits. Agora, observe o seguinte, se eu tentar trafegar a mesma quantidade de bits numa máquina como essa, que só trafega 8 por vez, demora mais. Isso é bastante óbvio. E os registradores, eles são capazes de armazenar internamente a CPU. Deixa eu voltar aqui para vocês, aqui dentro dos registradores eu consigo armazenar esses bits também para manipulá-los mais rapidamente, que essa é a região de acesso mais rápido que eu tenho para fazer operação lógica aritmética aqui em cima. Então, se eu armazeno, se cada memoriazinha que eu tenho dentro da CPU, e tenho várias, não tenho uma só, consegue armazenar 8 bits, eu consigo simplesmente manipular essa quantidade. Agora, as máquinas mais atuais eu consigo manipular 64 bits, tipicamente. Então fica muito óbvio notar o seguinte, em função do número de bits do barramento de endereço, eu consigo saber quantas palavras de memória que podem ser endereçadas naquele computador. Beleza. Em função do número de bits do barramento de dados, eu sei quantos bits podem trafegar do processador para a memória e vice-versa por vez, por operação. Em função do número de bits dos registradores, eu sei qual o tamanho dos números que eu consigo formar dentro da CPU. E em função do número de bits do barramento de controle, eu sei quantas operações podem ser definidas, quantas operações diferentes aquele computador é capaz de executar. Olha que interessante isso. Então, legal, as operações, essas operaçõezinhas que são as que tipicamente a gente vai aprender a programar. Então a gente vai aprender a programar essas operações, não manipulando bits, tá, nesse momento, a gente vai aprender aqui em linguagem C. E aí quando a gente compila, ou seja, transforma essa linguagem C em algo diferente, a gente vai transformá-la em assembly, que é uma linguagem de montagem, uma linguagem mais próxima da máquina. E dessa linguagem ela vai ser convertida para bits que vão ser de fato encaminhados e executados pela máquina. Beleza. O que significa programar um computador, basicamente, então, pessoal? Significa escrever instruções numa linguagem que vai ser transformada numa instrução lá de baixo nível, que é binária. E que, basicamente, são instruções que vão ativar certos fiozinhos do barramento de controle para dizer o que vai ser feito na máquina. Como que um programa executa? Ele vai ser carregado do HD para a memória RAM. Lembre-se que ele vai ganhar nisso uma memória stack, que é para ele fazer algumas operações básicas, e essa memória tem tamanho limitado e o tamanho é bem pequeno, pessoal. Vou mostrar para vocês depois. A carga das instruções, então, é feita depois da memória RAM para a CPU, que eu vou até voltar aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar um programa que está no HD, ele vai ser carregado para a memória principal e ganhar uma memóriazinha stack de quebra. Como que ele começa a executar? Quando esse programa, quando a CPU fala, olha, carrega para mim o que está no endereço tal, e carregar significa ler, né? Então o barramento de controle vai ser informado para realizar uma leitura na memória principal. E os dados vêm, tanto código quanto dados, via barramento de dados. O código também vem por aqui, pessoal. E aí ele começa a ser executado pela CPU. Esse é o processo básico para a programação de computador. Tá? Qual a codificação das instruções? Então, só para recordar mais uma vez, o sistema é um binário. Por que esse sistema? Porque ele é muito mais simples e sempre orientado na microeletrônica e sofre menos interferência de equipamentos externos e variações na rede elétrica e por aí vai. Bem, pessoal, essa é a primeira parte, tá? Sobre a arquitetura de fonema. A partir daqui nós começamos a programar de fato. Então, a criar pequenos programas para entender como que eu estou usando a memória stack, como que eu estou, que tipo de variável eu posso criar nessa memória. Variável nada mais é do que uma região dessa memória. Então, vou criar uma variável
é alocar uma região dessa memória e dizer que ali dentro eu vou gravar um número. Como é que eu vou fazer para gravar? Eu vou informar qual é a região de memória, vou informar via barramento de controle que eu vou fazer uma escrita naquela região, vou trafegar os dados da CPU para lá e vou gravar naquela região, ou vou ler. Enfim, as operações são extremamente simples. Tá? Programar uma máquina é sempre pensar no mais óbvio e no detalhe mais fino e preciso. Se vocês não tiverem atenção quanto a esses detalhes, vocês acabam sofrendo muito no processo. Beleza, pessoal.